E aí galera, beleza? Titio Ergos de volta aqui. A gente vai continuar no assunto dos protozoários, mas agora mais especificamente sobre as doenças causadas por protozoários. Se você não viu ainda as características gerais, confere o vídeo aí que eu já falei sobre os protozoários antes, tá certo? Bom, doenças causadas por protozoários podem ser chamadas de protozooses. Antes de a gente entrar nas doenças em si, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o parasitismo. Parasitismo é uma relação ecológica interespecífica. Campeonato internacional é entre nações. Então, interespecífica entre espécies diferentes, em que um parasita vive às custas do hospedeiro. Para o parasita é uma relação benéfica, para o hospedeiro é uma relação prejudicial, por isso a gente fala que é uma relação que é mais menos, ok? Bom, você precisa saber que o agente etiológico, ele é o agente causador. Etiologia, galera, é o estudo da causa, a especialidade do Sherlock Holmes, tá? E o agente causador é quem causa a doença, enquanto o vetor, ele vai ser quem transmite a doença. Então veja bem, a dengue, ela é causada pelo vírus e transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, tá? Então o mosquito não causa doença, não cometam esse erro nunca na vida, pelo amor de Deus, hein? Bom, dito isso, você tem que saber que cada doença ela pode ter um ciclo monoxênico ou heteroxênico. Isso significa o número de hospedeiros que o parasita tem. Alguns parasitas necessitam apenas de um hospedeiro, então mono, um. Tá? E o hétero significa diferente. Então ele pode ter pode ter hospedeiros diferentes. Tá certo? O hospedeiro, quando tiver diferente, a gente pode classificar entre hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. O definitivo é onde o parasita vai fazer relação sexuada, tá? Uma reprodução sexuada se caracteriza por uma reprodução em que ocorre troca de material genético, tá? E o hospedeiro intermediário, onde ocorre a reprodução assexuada, ou seja, não ocorre troca de material genético, não ocorre geração de diversidade. Os parasitas, as células geradas aqui, elas são clones umas das outras, tá? Geneticamente idênticos. E a gente ainda tem um conceito aqui de reservatório. O reservatório normalmente vai ser um animal que seja vertebrado. Quando a gente está falando em vetor transmissor, a gente fala que o vetor transmissor normalmente ele é um invertebrado, é um mosquito, tá? Ele é um percevejo, um caramujo, né? Já o reservatório vai ser um animal vertebrado, então pode ser um tatu, um cachorro. E o reservatório ele vai ser o reservatório da doença, em que pode estar lá guardados os parasitas nele e muitas vezes ele pode nem manifestar os sintomas da doença como a gente manifesta. O que interessa é que esse reservatório ele seria uma fonte de infecção, tá? Já que um possível vetor pode picar esse animal reservatório, adquirir o parasita e transmitir para a gente. Tranquilão? Então, saindo do conceito geral, a gente vai começar a falar da primeira doença, doença de Chagas. A doença de Chagas ou mal de Chagas tem esse nome porque quem descobriu o funcionamento dessa doença foi ninguém menos que o médico Carlos Chagas, que batizou o parasita que ele descobriu em homenagem a um outro médico chamado Oswaldo Cruz. Então a doença de Chagas, o agente causador ou etiológico, ele é o protozoário Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz, que é um protozoário flagelado. Lembrando que os protozoários são classificados de acordo com o seu mecanismo locomotor, beleza? Bom, então o vetor, o transmissor dessa doença é o inseto barbeiro, que é esse cara bonitão aqui. O barbeiro não é um mosquito, ele é um percevejo, tá? E a gente pode chamar ele também muitas vezes de triatomínio, e é porque é o gênero dele, a espécie dele é Triatoma infestans. Pessoal, o barbeiro então ele é um inseto que ele é hematófago e ele tem esse nome de barbeiro porque ele costuma picar as pessoas à noite para sugar o sangue e muitas vezes na região da face. Por isso o barbeiro. Ele pode ser chamado também nas quebradas aí de chupança, tá? E aí, o que a gente tem de detalhe é que quando o barbeiro ele vai picar você, ele está sugando o seu sanguinho aqui. E diferente do que acontece nas doenças que são transmitidas pelo mosquito, em que o parasita está nas glândulas salivares do mosquito, então ele fica na saliva, no barbeiro não. No barbeiro ele está no trato digestório. Enquanto o barbeiro está sugando o seu sangue, não satisfeito em só sugar o seu sangue, ele aproveita ali para fazer um cocôzinho, tá? E aí então
nas fezes do barbeiro vão estar localizado o parasita, vão estar localizado aqui o Trypanosoma. E aí, galera, depois que o barbeiro picou você, você vai dar aquela coçadinha, né, na região que causa uma coceira, e muitas vezes o parasita, o protozoário pode entrar pelo próprio local da picada. Não só pelo local da picada, porque quando você espalha as fezes aqui no seu rosto e no seu dedo, você vai contaminar a sua unha, seu dedo, você pode levar a mão na boca, no nariz e no olho, e o parasita pode entrar no seu corpo através disso. Quando ele entra pela picada, quando ele entra pelo olho, ele costuma causar um certo inchaço, tá? Que a gente chama de chagoma, que no olho muitas vezes o pessoal chama de sinal de Romanã, tá bom? Bom, então dito isso, quando ele entra no seu corpinho, ele vai parar no seu sangue. E lá no seu sangue, as células-alvo desse parasita vão ser principalmente aquelas células do tecido muscular, tá? E qual é o tecido muscular que está mais em contato com o seu sangue? Ninguém menos que seu músculo estriado cardíaco, ou seja, o seu coraçãozinho. Então os sintomas aqui dessa doença, eles vão ser divididos em duas etapas. A doença de Chagas ela tem uma fase aguda e uma fase crônica. Isso é importante porque isso é uma característica peculiar da doença. Na fase aguda, vai manifestar aí uma inflamação genérica com febre, tá? E assim por diante. Mas o importante é que você saiba a fase crônica, que o parasita ele entra nas suas células musculares e começa a reproduzir lá dentro, causando inchaço de alguns órgãos, como por exemplo o esôfago. Mas o principal deles é o coração. Por isso que o sintoma está aqui, ó, cardio, de coração, megalia, que é o aumento de tamanho. O seu coração no tamanho normal, ele é mais ou menos do tamanho do seu punho fechado. E esse aqui seria um coração de doença de Chagas comparado com o normal. Olha o tamanho que o coração fica. E esse aumento do tamanho do coração gera um problema porque vai gerar aqui uma insuficiência cardíaca. E esse tipo de sintoma pode se manifestar depois de anos da doença. Então, por isso as pessoas podem morrer de Chagas, sim, ainda hoje, tá? Se morria com mais frequência antigamente, porque a gente tinha menos opções de tratamento. Mas pode-se morrer de doença de Chagas, sim, mas demora anos. Até uns 30, 40 anos você pode demorar para morrer de doença de Chagas. Mas ela pode matar, mesmo que seja lentamente. Tá? Bom, aí a gente tem aqui o termo profilaxia. Profilaxia significa todas as formas de combate à doença, seja na prevenção, tá? Seja no tratamento, seja na remediação. Você sempre vai ter como profilaxia o tratamento dos doentes. Tratar doentes, ou seja, não ter pessoas doentes, evita a transmissão da doença. Tá? O combate ao inseto barbeiro vai ser o principal foco aqui. Então você usar um repelente, você ter redinhas na janela, tá? Vão impedir que o barbeiro chegue até você. E principalmente quando a gente está falando de doença de Chagas, do barbeiro em si, lembrar aqui das construções de casas adequadas, casas de alvenaria. Então muito se fala sobre as tais casas de pau a pique, que são esse estilão de casa que é cheio de frestinha, aonde o barbeiro ele faz o ninho. E ele fazendo um ninho nessa casa, a janta mais próxima que ele tem são as pessoas que moram nessa casa. Então aumentando aí a chance da transmissão da doença. Vale ressaltar uma coisa, no nosso Brasilzão, você já teve 2 casos, pelo menos, de situações de pessoas que ingeriram, tá, alimentos diferentes. 2 casos, eu digo 2 tipos de alimentos diferentes que pegaram doença de Chagas através da ingestão de alimento. Por quê? Porque o barbeiro ele faz ninho em frestas. Então ele pode fazer, por exemplo, o ninho em açaizeiros, tá, e ninho num canavial. Então o pessoal pega a cana, pega o açaí, para produzir garapa e produzir o próprio açaí, tem que espremer, tem que moer. E aí se tem ninho de barbeiro lá dentro, todo o conteúdo digestório do barbeiro que fica dentro dele vai ser moído e vai ser exposto. E vai ficar ali então fazendo parte desse alimento, do açaí e da garapa. Quando a pessoa ingere aquilo, ela está entrando em contato com muito mais protozoário do que ela entraria em contato coçando os cocôzinhos do barbeiro na cara dela. Então, normalmente, quando a pessoa pega essa doença de Chagas nesse tipo de situação, ela comumente leva à morte na fase aguda, tá certo? E para terminar aqui, a parte de profilaxia, cuidado com a transfusão sanguínea, porque como a gente já falou, o local de ação do protozoário é o sangue, estando no sangue você vai transferir de uma pessoa para outra, é nessa transfusão sanguínea você pode ter barbeiro presente, você pode ter o protozoário presente, não confundir vetor com agente transmissor,
você pode ter o protozoário presente e transmitindo a doencinha de uma pessoa para outra. Bom, vamos dar uma olhadinha no ciclo lá rapidão. Você tem aqui o barbeiro, o hospedeiro intermediário, significa que aqui o protozoário, né, o tripanossomo faz reprodução assexuada. E o ser humano, o hospedeiro definitivo, em que o protozoário vai fazer a reprodução sexuada. Bom, como que começa aqui? Barbeiro, quando está te picando, o tripanossomo está sendo liberado no cocôzinho do barbeiro. Esse cocôzinho, né, vai ser espalhado pela sua pele e o tripanossomo vai entrar no seu corpinho e chegar à sua corrente sanguínea. Lá no seu sangue, ele vai encontrar as células-alvo, principalmente as células do tecido muscular. E ele reproduz e vai sendo liberado de novo no sangue. Estando no sangue, se essa pessoa aqui, que já está doente, for picada por um barbeiro, o barbeiro vai ingerir junto com o sangue lá os protozoários, o tripanossomo, que vai chegar no tubo digestório dele, fazer reprodução assexuada, porque ele é hospedeiro intermediário, e assim o ciclo termina. Tá bom? Lembrando que a gente sempre vai tratar uma doença, sempre a gente vai ter um método profilático da doença, sempre envolve você impedir que o ciclo aconteça. Por isso, quando você tem tratamento de doentes, você não tem a doença, porque se não tem pessoa doente, por mais que você tenha barbeiro picando os outros, não tem protozoário para ser transmitido de uma pessoa para outra. Se você não tem barbeiro, não tem transmissão da doença, e assim por diante. Fechou, galera? Então, próxima doencinha, uma com um nome bem legal aí para você colocar no seu cachorro, chamada leishmaniose, tá? Então você pode usar esse nominho aí, bonitinho. Bom, a transmissão dessa doença, eu vou começar pela transmissão porque ela tem mais de um tipo de leishmaniose. Então a gente vai falar primeiro do que é comum e diferencia esses dois tipos, tá? A transmissão, ela é feita por um mosquito. Veja que eu falei para vocês que o barbeiro não é mosquito, tá? Agora aqui temos o mosquito palha. O mosquito é o pernilongo. E você já sabe, pensando na dengue, que o pernilongo ele se reproduz na água parada. Quem suga o sangue são as fêmeas, exclusivamente as fêmeas, são hematófagas. O macho ele é fitófago, ele suga seiva, néctar de planta, tá? E aí a fêmea sugando o sanguinho para maturação dos ovos, ela coloca os ovos na água. E aí os ovinhos eclodem, a fase larval e a pupa é na água, e somente a fase adulta de ímago, que vai ser então terrestre, vai ser fora da água, que seria o mosquitinho mesmo. Por isso que o lance de você colocar como prevenção combate ao criadouro, pensando na água parada, não vale para a doença de Chagas. Vai valer aqui, mas não vale para a doença de Chagas, porque agora a gente tem um mosquito, o barbeiro não é mosquito. Bom, então o mosquito para é o transmissor da leishmaniose, também pode ser chamado de flebotomínio por causa da família dele, tá? E aqui o gênero Lutzomia, tá bom? Como profilaxia seriam os mesmos métodos que a gente usa para dengue. Tratamento de doentes, repelente, inseticida, evitar água parada, que é onde vai ter a reprodução, telas nas janelas e assim por diante. A gente tem aqui um mosquitinho palha para vocês verem, beleza? Bom, como eu disse, a leishmaniose ela vai ter dois tipos principais que a gente vai conversar. Uma chamada de visceral ou calazar. Veja que visceral tem a ver com vísceras, porque ela vai atingir os órgãos internos. E a gente tem uma leishmaniose chamada de tegumentar ou úlcera de Bauru. Úlcera de Bauru porque é onde teve um surto de ocorrência. E tegumentar porque ela ocorre no tegumento, na pele. Tá? Então, por essa aqui, visceral, ela atingir os órgãos internos, isso vai fazer com que essa doença seja muito mais grave do que essa. Tá bom? O agente causador, o agente etiológico, é a leishmania, que é um protozoário flagelado. Só que aqui a gente tem uma leishmania chamada leishmania chagas, causando a leishmaniose visceral, e a leishmania brasiliensis, que causa a úlcera de Bauru, ou a leishmaniose tegumentar. Bom, na visceral, os sintomas, como eu disse, são mais graves, né? A forma mais grave da doença, pode levar ao aumento do fígado e do baço, causando febre alta e óbito frequente. Normalmente as células-alvo desse parasita são os macrófagos, são células de defesa do nosso corpo humano, mas isso permite que ele se espalhe bastante pelo corpo, por isso causando problemas no fígado e no baço. Tá? Agora aqui, na leishmaniose tegumentar, ela vai gerar lesões na pele, por isso que ela é úlcera, são feridas, são buracos, como está acontecendo nessa imagem aqui. As pessoas que pegam essa doença, às vezes quando começa a manifestar na face, ela costuma causar uns buracos na cara,
comendo toda a cartilagem do nariz, fica parecendo um esqueleto, aquele vilão do He-Man, tá? Digita no Google aí que você vai ver como que acontece a leishmaniose tegumentar, tá? Mas ela normalmente ela é mais fácil de ser tratada do que aquela, muito mais fácil de ser identificada também, porque ela começa a causar uma lesão muito feia na pele, causando sangramentos e feridas, tá bom? Titio Argos colocou para vocês aqui o cachorrinho, porque o cachorrinho ele pode servir como um reservatório. Então, animais domésticos que estão abandonados na rua, eles podem servir como reservatório da doença, aumentando o índice de transmissão dessa doença para as pessoas. Tá bom? Aqui a gente tem mais uma outra doença causada por um protozoário flagelado, a giardíase, uma doença muito, muito comum, galera, tá? Que boa parte do pessoal que está assistindo aí já teve, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo já teve e às vezes nem ficou sabendo. É causado pela Giardia lamblia, que é esse protozoário que parece que tem dois olhinhos aqui, tá? Cheio de flagelinhos. Lembrando que o flagelo, ele é um filamento que tem pouca quantidade, um filamento mais longo do que os cílios, tá? A transmissão aqui vai ser por um ciclo que a gente chama de ciclo fecal-oral. Essa doença é uma doença que acomete o seu tubo digestório, então os parasitas vão ficar lá no seu intestino, né? E vão ser liberados os parasitas junto com as fezes. Só que não simplesmente o parasita em si, eles são liberados na forma de cisto. O cisto é uma forma de resistência do protozoário, uma espécie de reprodução assexuada mesmo, tá bom? E esse protozoário, estando na forma de cisto, ele consegue permanecer viável por muito mais tempo no ambiente, tá? Do que ele normalmente ficaria. Então ele pode resistir até alguns tratamentos de água. O que vai acontecer é que quando uma pessoa está doente e ela defeca, as fezes indo parar na água, essa água vai para o ambiente. E pode ser utilizada, por exemplo, para irrigar uma horta, pode ser utilizada para consumo. E nessa hora, a pessoa ingere o cisto que está resistente no ambiente, quando encontra o ambiente adequado, que é dentro do nosso corpo, ele vai formar um protozoário que vai começar o processo de parasitose. Se é uma doença que está alocada no seu tubo digestório, os sintomas vão ser sintomas de doenças gastrointestinais, como dor de barriga, diarreia, às vezes pode causar enjoo, vômito, fraqueza e assim por diante. Tá? Então, lembrando, profilaxia, tratamento dos doentes, sempre é um tipo de tratamento. Aqui você pode tomar alguns vermífugos aí, eles combatem também a giardia, tá? Higienização dos alimentos, já que você está pensando, né, que pode estar contaminado com cocôzinho, então lembra quando sua mamãe e seu papai pedir para você lavar a saladinha para o almoço, lave bem, tá bom? E também o saneamento básico, evitar o contato com esgoto e com a água não tratada. Tranquilo? E por último e não menos importante aqui dos flagelados, que é o nosso assunto de hoje, tricomoníase, causada por Trichomonas vaginalis. Olha o nome, vaginalis, quer dizer que está na vagina, quer dizer que é um protozoário, tá, que causa uma infecção sexualmente transmissível, uma IST ou uma DST, uma doença sexualmente transmissível. O que acontece é que nos homens, normalmente, ela é assintomática, não manifesta sintomas. Mas nas mulheres pode causar um corrimento vaginal e com um odor desagradável, causando até coceira, um pouco de ardor e assim por diante. Tá? Fácil de tratar, não gera muitas complicações, né? E a maneira de você prevenir, tratamento dos doentes, né? Uso de preservativo, né, da camisinha, ou você não praticar o ato em si, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado aí hoje. Fica atento que a gente tem mais um vídeo sobre doenças causadas por protozoários. Valeu, galera!